A paz do Senhor para todos, graças a Deus. Esse é mais uma edição do Culto Racional, esse programa que está assim entrando na sua casa através do computador, né, ou então aí no seu trabalho, aonde você estiver. Eu quero dizer que o Senhor Jesus tem algo para você neste dia, neste momento especial, no qual a sua palavra está sendo apresentada, exposta, pregada, ensinada. E nós temos como grande ensinador o Santo Espírito de Deus. Esse culto racional, esse programa está com a proposta desde fevereiro desse ano, discutir capítulo a capítulo das Escrituras Sagradas, versículo por versículo, e começamos com o livro de Romanos. Queremos convidar você a essa grande peregrinação aí, essa grande trajetória de estudar minuciosamente a palavra do Senhor. Nós estamos no capítulo 2 de Romanos, já avançando aí o versículo 7, que nós vamos entrar hoje para discutir, finalzinho do 6, início do 7, e estamos discutindo um tema importantíssimo. Estamos falando sobre a impiedade do gênero humano, né, que a natureza corrompida gera no coração dos homens, e também falando sobre a justiça de Deus, né? O Romanos 2, particularmente, fala especificamente, né, chama os judeus a uma reflexão sobre sua postura diante dos gentios, mostrando que eles são impenitentes também e sempre honrando a Deus como aquele que salva, aquele que justifica, aquele a quem devemos toda a honra e toda a glória, e de que a nossa justiça não serve para nada. A nossa justiça, diante da justiça de Deus, é, na realidade, trapo de imundície. Mas podemos ser considerados justos se o Senhor Deus nos justificar, né, através da fé que tivermos no Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Eu quero convidar você para orarmos nesse momento e darmos continuidade a esse estudo tão importante da Santa Palavra de Deus. Oremos. Ó bendito Senhor, glorificado Senhor, exaltado é o Teu nome. Estamos diante de Ti, na Tua presença, Senhor, aqui no estúdio da TV Monte Sião, e agradecemos a Ti por essa oportunidade, Senhor. Sabemos que somos fracos, somos incapazes, limitados, Senhor. Nada pode, Senhor, compreender na sua plenitude, Senhor, os Teus ideais, os Teus atributos, o Teu caráter, Senhor, mas contamos com a ajuda do Teu Santo Espírito, Senhor. Sem a direção do Espírito da verdade, Senhor, não podemos ser guiados à verdade, Senhor. E o Senhor Jesus disse que nos enviaria o Santo Espírito, o Espírito da verdade, e Ele nos dirigiria, Senhor, a toda a verdade. Por isso que estamos aqui, por isso que a Tua palavra tem nos alcançado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito tem nos ensinado ao longo da história da igreja, Senhor. Damos graças a Ti por isso, Senhor. Rogamos também, agora diante da Tua presença, o perdão dos nossos pecados, Senhor. Senhor, perdoa as nossas dívidas, Senhor. Perdoa tudo aquilo que cometemos, falamos, pensamos, que desagradou a Ti, que afrontou a Tua santidade, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Que o sangue de Jesus, Teu Filho, Senhor, nos lave nesse momento, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes do mesmo modo, da mesma maneira, Senhor. E nos coloque na Tua presença, para que o Senhor possa falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. E eu rogo ao Santo Espírito, nesta tarde, nesta noite, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos iluminando, nos dando, ó Senhor, a Tua inspiração, a Tua iluminação, Senhor, a Tua orientação, alcançando os corações, Senhor, falando forte, Senhor, que as nossas vidas aqui, não só a minha, mas dos operadores dessa TV, sejam usadas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para alcançar os Teus propósitos, Senhor. Seja conosco, portanto, nesta tarde, abençoa profundamente o internauta que está conosco, Senhor, a sua vida, a sua família, restaure seu coração. Senhor, salva aqueles que ainda não conhecem a Jesus, Senhor,
Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém, queridos. Nós temos aqui o texto de Romanos capítulo 2, que a gente está avançando nele, né? A cada semana a gente está trabalhando 1 ou 2 versículos, 1 versículo e meio, porque realmente é um texto que traz princípios muito profundos, né? Que não adianta a gente sair correndo para ir para outros versículos sem destrinchar um pouquinho. A nossa ideia realmente é entender o que o Santo Deus nos revelou nesta sua palavra, através do seu Espírito, e a gente quer realmente entender, né, cada um do detalhe que está escrito aqui, impregnado aqui nessas letras, que entendemos serem o conjunto da palavra de Deus que foi revelada ao apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos. E o texto, de uma forma geral, o capítulo 2, ele está tratando da impenitência, né, do homem, do ser humano, né? Isso por causa da sua natureza corrompida, que ela é, por sua definição, né, lá na sua raiz, ela é oposta a Deus, ela não se submete a Deus, à vontade de Deus. Isso é que o pecado fez. A natureza corrompida foi a natureza que o ser humano adquiriu, né, desde o Éden, quando o cabeça dos seres humanos, né, o homem chamado Adão e Eva, né, pecaram contra Deus e foram destituídos da presença de Deus. Perderam toda a luz que havia nas suas vidas, e sua natureza, que antes tinha comunhão com Deus, agora se perdeu, se corrompeu, caiu, se depravou, e a cada momento levou aquele homem, portanto toda a humanidade que dali foi gerada, né? Nós somos criados à imagem, né? Saímos de Adão, vamos dizer assim, saímos de lá, somos geração dele e somos semelhantes a Adão, e Adão foi criado segundo Deus e nós saímos à semelhança de Adão, vamos dizer assim. E todos que nascem nesse mundo, nascem com essa natureza corrompida que se opõe, né, se opõe naturalmente à natureza divina, que se opõe aos ideais de Deus, que se opõe à vontade de Deus. E o homem andando, né, a cada momento da sua vida, ele vai se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus. Mas o Senhor Deus, por amar essa humanidade, o Senhor Deus providenciou uma forma de trazer o homem de volta, porque Ele ama o homem, né? E Ele, a única maneira de fazer isso seria alguém assumir, né, a posição de substituto diante de Deus, né, em favor dos homens, em favor da humanidade. E Jesus Cristo, seu Filho amado, ele se colocou nessa posição, em favor da humanidade. Ele se colocou nessa posição e fez essa grande obra. Ali na cruz do Calvário, ele assumiu todos os nossos pecados, né? E a partir desse sacrifício remidor, né, todos aqueles que creem em Jesus, que o confessam como seu Salvador, recebem o perdão dos seus pecados. E não só isso, aí é onde entra toda uma estrutura da doutrina cristã. O homem que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como Salvador, ele nasce de novo. Esse trabalho do novo nascimento, essa obra do novo nascimento, ela é realizada pelo Santo Espírito de Deus, que é dado ao homem que crê em Jesus. O Santo Espírito regenera esse homem, né? Tem um projeto maravilhoso para tornar esse homem, o seu caráter parecido com o caráter de Jesus Cristo, que é perfeito, né? E Deus justifica todos aqueles que se chegam a Jesus, né? Todos aqueles que arrependem-se dos seus pecados e chegam a Jesus Cristo. Deus perdoa seus pecados, né? O Senhor Jesus escreve o seu nome no livro da vida, o Espírito de Deus vem morar na vida dessa pessoa, e agora começa um projeto, a continuação, né, desse projeto maravilhoso, mas o início dele é a justificação. Deus agora imputa, né, ou seja, acredita a justiça do seu próprio Filho àquele pecador que se converteu. E agora esse pecador é considerado justo diante de Deus, por causa, não da sua própria justiça, não por causa das suas obras, não por causa da sua religião, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Jesus Cristo. Eu sou considerado justo diante de Deus, portanto aceitável, né, na sua presença,
Por causa de Jesus, por causa da justiça de Jesus. E esse texto, ele vem introduzindo, né, todos esses conceitos para que a gente entenda qual é a situação da humanidade, do jeito que está, e qual é a situação, qual é a oferta que Deus faz para mudar essa realidade da humanidade. A humanidade caracterizada por uma geração, né, de seres humanos que estão depravados espiritualmente, mortos espiritualmente, falando nesse sentido, morte espiritual porque estão longe de Deus, mas tem também a oferta de salvação e de vida que é trazida através do Evangelho de Jesus Cristo, que revela à humanidade o plano de salvação do Senhor Deus através do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. E esse texto, ele fala da impenitência dos homens, que endurecem seu coração diante da mensagem do Evangelho, né? Particularmente, sempre chamado aqui a atenção os judeus, né? Paulo, o Espírito de Deus usa Paulo para falar também para a comunidade judaica, que havia um orgulho religioso, né? Eles se consideravam melhores, superiores, em vantagem, digamos assim, diante de Deus, com respeito aos gentios que não tinham a lei, mas o próprio apóstolo diz, o argumento que o Espírito de Deus diz para o apóstolo é que eles também não são inexcusáveis, porque eles estão julgando os outros e, portanto, estão cometendo pecados também. Além disso, se sabia, o próprio Jesus, enquanto esteve com eles, desmascarou os diversos pecados que eles cometiam e apenas sob uma coberta, né, sob uma máscara da religiosidade. Então, na realidade, o texto nos chama a termos uma vida de autocrítica, né, de humildade diante da fraqueza humana e honrarmos a Deus, que é quem nos dá, né, os valores, né, quem nos dá condições de vivermos uma vida de penitência com o Senhor, de sermos penitentes, humildes diante do Senhor, servindo ao Senhor, considerando que tudo que nós temos de valor vem do Senhor. Se há algo de bom que fazemos, isso vem do Senhor, é Deus que está nos dirigindo, porque em mim não habita nada de bom se não vier do Senhor. Todos devem pensar assim, tanto gentios quanto judeus, religiosos, e não nos apegarmos a esses valores que são efêmeros, mesmo certos valores religiosos, certas defesas religiosas, que fazem com que um se considere melhor do que o outro. Isso tudo é lixo diante de Deus, né? Eu só sou considerado perfeito se eu for considerado por Deus justificado pela fé em Jesus Cristo. Esse é o estado de perfeição, mas não por causa dos meus méritos, mas por causa da justiça que o Senhor Deus colocou, a justiça do seu próprio Filho sobre a minha vida. Aí sim eu sou considerado perfeito. O resto é só mérito humano que não tem nenhum valor, não pode competir com isso, tá? Então esse é um texto maravilhoso que trata dessa questão e mostra também, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, a verdadeira circuncisão, porque os judeus se orgulhavam, né, de que eles eram circuncidados e, portanto, isso os ligava diretamente à geração, né, de Abraão, eram ligados diretamente ao patriarcas, eram descendentes de Abraão, portanto, eles tinham uma promessa, eles eram salvos e eles interpretavam, portanto, que a salvação ela era racial, né? Deus nunca disse isso a ninguém. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, não é por mérito, não é pela lei, não é por religião. A salvação está na fé em o Senhor Jesus Cristo. É dessa forma que Deus pôs, é dessa forma que o plano da redenção foi revelado. Então nós vamos ainda avançar, antes de falarmos sobre a verdadeira circuncisão, que aqui o Espírito de Deus faz no coração do homem, mas antes disso ainda temos algo para falar. Eu vou ler o texto, né, parte do texto do capítulo 2, vou começar desde o versículo 5. O versículo 5 diz assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem
procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Até o versículo 16. Então, quero fazer um apanhado geral de tudo aquilo que nós falamos desde que começamos esse capítulo, e a gente avança um pouquinho hoje. Estamos falando da impenitência dos homens, tá? E da justiça de Deus. A justiça de Deus que é certa. A justiça de Deus, meu querido amigo, ela está posta por 2 níveis, aliás, 3 níveis, mostrando primeiro que o padrão moral absoluto é a justiça de Deus. E é com base nisso que nós seremos julgados, com base na justiça de Deus, não na nossa própria justiça. Segundo, mostra que aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, arrependem dos seus pecados, Deus, além de perdoar os seus pecados, acredita essa justiça a estas pessoas. Elas passam a ser consideradas justas. Então, essa é uma outra maneira que a justiça de Deus se manifesta. Então, a primeira forma da justiça de Deus se mostrar é mostrar realmente que Deus é justo, o seu caráter, etc. A segunda é que Deus atribui essa perfeição àquele que recebe Jesus como seu Salvador. E o terceiro nível de manifestação que a palavra de Deus mostra, manifesta a justiça de Deus, é que o juízo será feito sob a base da justiça de Deus. Então é importante que antes de chegarmos no juízo, a gente alcance esse privilégio de sermos considerados pelo próprio Deus justos, justificados. E isso só é possível mediante a nossa fé em Jesus Cristo, seu Filho. Porque quando a Bíblia diz que entramos a essa graça pela fé, e crendo em Jesus, confessando Jesus como Salvador, o Senhor imputa a sua justiça à minha vida, à tua vida. Então, quando chegarmos no juízo, já estamos justificados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você já estará justificado. Se não mudar essa sua situação, de andarmos no mundo dando as costas para Deus, de vivermos no mundo sem alcançarmos a justificação que só há em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, só resta para nós o entesouramento da ira de Deus que se manifestará no juízo final. É disso que o texto está falando. O texto fala também, já falei que o juízo será segundo a verdade de Deus, a justiça de Deus. Ninguém vai convencer a Deus naquele dia com os argumentos que a gente usa aqui para convencer as pessoas, os argumentos que nós usamos nos nossos tribunais, diante do juiz infinitamente justo e perfeito, a mente poderosa, que vai abrir a nossa vida, como num livro. A Bíblia diz, Apocalipse 20, que os livros serão abertos, até o livro da consciência. Esse texto fala sobre a consciência, segundo a consciência. Ninguém vai ter argumentos diante de Deus. E não adianta a gente apresentar as nossas obras, as nossas boas obras, praticadas, querendo suplantar o mérito de Jesus Cristo, porque Deus vai reconhecer o mérito de Jesus Cristo na minha vida e na tua vida. É a partir daí que a humanidade será julgada. E isso é muito temerário, Devemos pensar sobre essa questão. A gente pode até não crer, você pode até não crer no que eu estou dizendo, mas a palavra de Deus revela assim,
E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem o mérito de cumprir tudo que disse, né? O juízo final é coisa certa. Crendo nele ou não, ele acontecerá na minha vida e na tua vida. E por que é que eu digo isso? Porque a palavra de Deus testifica que isso é verdade e testifica que isso haverá. Né? Então, você tem uma escolha aí, né, de crer ou não crer. Venha pelo caminho da fé. E o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, vai confirmar essas coisas no seu interior, no seu espírito, na sua vida. Ele vai lhe dar certeza sobre isso. Não é uma lavagem cerebral. Por que pessoas de diversas classes sociais, culturas, diversos níveis de entendimento, que creem no Senhor Jesus, todas elas falam a mesma linguagem? Porque há uma linguagem espiritual que o Espírito de Deus nos leva a esse âmbito do mundo espiritual e se comunica com o nosso espírito, diz a Bíblia. E ali vem uma certeza no nosso interior, que não precisa de provas, mas é o Espírito de Deus que testifica, é o próprio Deus dando certeza a você. Isso não há preço, não há como reproduzir isso em laboratório. Por isso que o penitente, o verdadeiro cristão, ele prefere perder a própria vida a ter que negar essa fé, essa fé que nos leva à certeza das realidades espirituais. Bom, além disso, é importante, o texto também diz, é importante caracterizar, que ninguém é imune à justiça de Deus. Essa justiça vai julgar a todos. Ninguém é imune a isso. E, portanto, o texto nos leva a uma grande necessidade, nos convida a urgentemente nos arrependermos diante dessa revelação, mostrando que necessitamos urgentemente do perdão divino, perdão oferecido pelo Senhor. O Senhor tem sido benigno, tem sido misericordioso, e diz o texto, no capítulo 2, versículo 4, que ele tem sido longânimo, e isso para nos levar ao arrependimento. É essa benignidade, longanimidade de Deus que nos leva ao arrependimento, né? Então, e arrependimento, nós discutimos aqui, é algo que Deus, né, promove, provoca na vida do homem, né? A agência divina está estabelecendo recursos, maneiras, formas, situações para levar o homem a se arrepender, para levar o homem a reconhecer a sua situação e também reconhecer, né, a oferta que Deus faz gratuitamente. Então, é a agência divina que leva o homem ao arrependimento, mas a atitude final é do homem. É o homem que escolhe aceitar ou não, é o homem que escolhe se arrepender ou não, mas as condições para que o homem se arrependa, Deus põe, né, porque Ele ama a humanidade, Ele quer que a humanidade se volte para Ele enquanto há tempo. Bom, e esse arrependimento é o primeiro passo que é importantíssimo, né, para uma grande escala de crescimento espiritual, tá? É o início de uma espiritualidade apontando para a espiritualidade do próprio Cristo, né, para a perfeição, né? A Bíblia chama de estatura do varão perfeito, né? Conhecer a Cristo na sua plenitude. E, além disso, o texto fala que aqueles que desprezam, depois que foram alcançados, né, pela revelação, depois que tomam consciência daquilo que Deus oferece, e quando essas pessoas, mesmo tendo consciência de todo esse benefício eterno, essas pessoas dão as costas e desprezam essa graça, desprezam, né, a oferta de Deus. A Bíblia diz que o que resta é apenas entesouramento da ira de Deus que se manifestará no juízo final. E aí é dito a questão da lei da semeadura. É isso que o texto, a partir do versículo 6, começa a falar de obras, né? Aquilo que o homem plantar, ele vai ter que colher, não tem jeito. Essa é uma lei que serve para todos, né? E no juízo final haverá sim um julgamento das obras dos homens. Além disso, o texto diz que assim como a graça de Deus ela é rica, o julgamento também será rico. Rico nas diversas proporções, obedecendo todas as proporções de justiça. Deus vai julgar os diferentes de forma diferente, mas tudo com base na sua justiça, tá? O juízo final, o julgamento de cada ser humano será o maior evento já ocorrido em todo o universo,
e vai chamar a atenção de todo o universo. Ninguém vai escapar dele. Diz a Bíblia que a terra vai desaparecer, tudo que for material vai desaparecer. Só vai ficar o trono divino e cada ser humano vindo até ele e prestando contas a Deus. Eu quero lamentar, né, os materialistas, né, que escrevem aí seus livros, que influenciam multidões. O que será de você que é materialista quando você chegar num ambiente onde o tempo vai desaparecer, onde o mundo vai desaparecer, mas você vai estar diante do trono do Deus Todo-Poderoso para você ser julgado. Acorde enquanto há tempo, tá? Veja isso como uma mensagem de amor, não é de acusação de forma alguma. Isso é Deus tendo misericórdia de você, né, quando está apresentando esse servo dele, que não tem nenhuma intenção de lhe maltratar, mas está aqui como instrumento, né, para levar a palavra de Deus para você. Bom, as obras serão julgadas. Tá? Na semana passada nós entramos nessa discussão das obras, né? Falamos do julgamento dos ímpios. Os ímpios são aqueles que ao longo da sua vida não deram crédito ao Evangelho de Jesus Cristo, não deram crédito a toda essa manifestação da graça em seu favor. Então eles partem para a eternidade sem serem justificados, sem serem salvos e agora enfrentarão o julgamento. Aí vocês dizem, vão julgar as obras dos ímpios? Vão sim julgar as obras dos ímpios, segundo o texto. Então, esse julgamento será apenas para retribuição daquilo que foi feito, tá? Retribuição, e isso para quê? Porque os ímpios vão, por retribuição, eles vão para o lago de fogo, vão passar a eternidade, né, em punição, em sofrimento. E aí sim, baseado nas obras, haverá uma variedade nas penas que serão aplicadas aos ímpios, né? Porque alguns praticaram boas obras, né? E mesmo perdidos, praticaram boas obras, mesmo nessa condição de ímpio, porque em algum momento deram ouvidos, né, à agência divina que se espalha aí pelo mundo, tentando influenciar seres humanos para fazerem o bem, para fazer boas obras, para fazer algo que dê benefício para os outros. Então, essas pessoas, mesmo indignadas contra Deus, mesmo inimigas de Deus, em algum momento, elas podem refletir e praticar, até por questões, vamos dizer assim, de conveniência, né, social, etc. Mas a justiça de Deus, o julgamento vai ser com justiça, né? Se as aparências, aquilo que foi feito apenas para promover alguém, como você vê muita gente aí fazendo boas obras, mas está publicando, está mostrando na mídia, porque quer ter um proveito sobre aquilo, não é do coração, não é porque teve misericórdia, não é porque foi fruto de um amor ao próximo. Tudo isso Deus vai julgar. E por conta disso, haverá uma distribuição de penas, mas todos estão perdidos. Só que uns vão sofrer mais penas e outros menos penas. Quer dizer, haverá níveis de sofrimento, como a palavra de Deus revela. Haverá graduações de sofrimento, tá? Devido às obras. E o que está posto é que a incredulidade parece ser o principal mal, né? O principal dos males, o pior dele. E a incredulidade com respeito ao Senhor Jesus. Jesus disse, olha, quando o Espírito da verdade vier, e ele já está entre nós, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. É pecado. Aliás, a raiz de todo pecado é a incredulidade. Porque é a incredulidade no Filho de Deus que exacerba, né, as atitudes que essa natureza corrompida tem de se opor à vontade de Deus. Então a incredulidade tem como fruto imediato a desobediência a Deus. E a desobediência é pecado. Então a incredulidade é um pecado que é como se fosse o principal deles, a raiz, a fonte de todos os pecados é a incredulidade com respeito ao Filho de Deus, e Jesus alertou com respeito a isso. A condenação virá, e qual é a condenação que os ímpios vão sofrer? Todos eles, independente dos níveis aí de sofrimento. A condenação será a perda infinita. Isso é uma perda infinita, né, de não participar da natureza do próprio Cristo. Os remidos participarão, né, eternamente da natureza do próprio Deus, do próprio Cristo.
Mas aqueles que forem lançados no lago de fogo jamais participarão da natureza divina. Isso é algo terrível, não é só o sofrimento no lago de fogo com diversos níveis, não é só o afastamento eterno do Deus Todo-Poderoso, mas o fato deles não terem tido o privilégio de participar da natureza do próprio Deus, que permitiria a eles terem comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. Isso é lamentável, apesar do mundo progredir, da tecnologia progredir, hoje fazemos coisas assim estupendas, né? Hoje somos capazes de produzir coisas inimagináveis para a maioria das pessoas. O homem se ilude com isso, o homem se ilude com a fama, com o poder, com o conhecimento, mas todos nós prestaremos contas ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Bom, e você pode talvez estar ouvindo essa mensagem pela primeira vez, dizendo, mas ninguém nunca me disse sobre essa questão de mais rigor ou menos rigor, né, lá no sofrimento. Mas Jesus disse isso, Jesus disse que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para cidades que rejeitassem a mensagem do Evangelho. Isso está escrito em Mateus 10, 14 e 15, nós falamos na semana passada. Jesus disse que haveria menos rigor para as cidades de Tiro e Sidom do que para Corazim e Betsaida, porque essas cidades se arrependeriam ou se arrependeram na pregação. Então, diz também, está em Mateus 11, de 20 a 24, diz também que os ninivitas arrependidos ressurgirão no juízo, tá? Porque se arrependeram. Mateus 12, 41 e 42. O próprio Cristo mostra que no momento do julgamento haverá sim um julgamento justo, né? Então haverá mais rigor e menos rigor, dependendo das ações, das atitudes, das obras que as pessoas praticaram, tá? Mas isso aí é o julgamento dos ímpios, todos estão perdidos, haverá uma sentença, mas haverá, portanto, o que está sendo dito aqui, é que dependendo das obras, haverá uma sentença diferente de um para o outro, mas todos estão perdidos. Essa é uma questão interessante. Haverá uma dosagem no julgamento e, portanto, níveis de punição. O próprio Cristo corroborou sobre isso. Eu sei que isso não é tão pregado, digamos assim, exaustivamente nas comunidades. As pessoas não gostam de tocar nesse ponto, porque não sei se é insegurança teológica, mas a palavra de Deus está muito clara dizendo isso, tá? Mas assim, por outro lado, haverá também o julgamento dos justos. Os justos também serão julgados, né? Mas nesse caso, nós estudando a escatologia, nós entendemos que com o arrebatamento da igreja, tá? Quando a igreja for arrebatada aqui da terra, e quando eu me refiro à igreja, eu não estou me referindo a denominações, eu estou me referindo aqui ao corpo de Cristo que está aqui na terra. E quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a instituição divina, né? Que é o corpo de Cristo, corpo misto de Cristo, que é manifestado aqui na terra e que está aqui na terra, e ele é formado por todos os remidos, por todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida, por todos aqueles que nasceram de novo. Um dia, essas pessoas, segundo as profecias da Bíblia, essas pessoas serão arrebatadas da terra, serão removidas, porque um grande mal está se aproximando. Não sei se você sabe, mas há uma profecias bíblicas, não é uma só, que mostram o advento do anticristo. Esse ser hediondo vai ser um homem segundo a eficácia de Satanás. Ele vai ter um império aqui. Ele vai governar o mundo. Vai ser o último governo na face da terra, né, por um gentio. Esse homem, por um gentio, quer dizer, por um não remido. Não se sabe exatamente a identidade dele, se vai ser um gentio, se vai ser um israelita, se vai ser um judeu, não se sabe. Tem especulações, mas o fato é, vai ser um homem, um ser humano, não convertido, é claro, vai ser segundo a eficácia de Satanás. Por trás dessa palavra, eficácia de Satanás, ninguém sabe com exatidão o que é isso. Se isso vem de um laboratório, se isso é um homem endemoniado ao extremo, mas a Bíblia diz que é um homem, e que o diabo, que sempre desejou um trono aqui na terra, a Bíblia diz que ele tem um trono, mas no âmbito espiritual, mas através desse homem ele vai sentar num trono e vai ser adorado por muitas nações, tá? Enquanto
esse homem não chega, sabemos que o ambiente se prepara para recebê-lo, o mundo se prepara para recebê-lo, tá? E quando ele estiver para vir, entendemos que haverá um exacerbamento, né, de uma perseguição contra a igreja, de uma dificuldade, porque a igreja, ela já sofre, a igreja já tem suas aflições. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas para justificar um arrebatamento, é possível, nós não descremos disso, que a igreja estará num momento de muita dificuldade. Observe você, eu tenho 30 anos no Evangelho, e hoje eu tenho observado que a cada época que passa, cada tempo, cada ano que passa, a igreja está sendo colocada no canto da parede. Né? Haverá um momento de uma intensificação na perseguição, no sofrimento da igreja. E Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. E muitas vezes a Bíblia mostra que a perseguição é até permitida pelo Senhor para purificar a sua igreja, para purificar o seu povo. E a igreja ela sobe purificada. E a partir daquele momento, né, a igreja vai estar na glória com o Senhor Jesus, né, glorificada com o Senhor Jesus, lá nas bodas do Cordeiro, o casamento da noiva com o noivo celestial. E o mundo estará sobre o governo do anticristo. O mundo experimentará um mal jamais experimentado. Mas entendemos da escatologia que no momento que a igreja for arrebatada, haverá o julgamento, né, o julgamento da igreja, mas não para a condenação. O julgamento dos salvos, o julgamento dos remidos, vai ser para aquisição, né, de atribuição de coroas, né, como a Bíblia mostra, atribuição de galardões. Ninguém sabe exatamente o que é galardão, né, mas com certeza vai haver atribuição de nível de espiritualidade, né? E vai haver julgamento de obras. As nossas obras também serão julgadas para aquisição de galardões, né? Mas é importante que a gente caracterize aqui que haverá obras que vão ser rejeitadas, obras nossas que serão rejeitadas, né? Mas obras que serão aprovadas por Deus, tá? A Bíblia até compara, né, obras feitas de feno, de palha, né, de prata, de ouro, etc. Qual dessas vai sobreviver? Isso aí está relacionando com valores, né? Alguns estudiosos relacionam esses materiais com a qualidade espiritual dessas obras, né? São obras feitas no Santo Espírito de Deus. Então, haverá atribuição dessas coroas, desses estados de glória. E o estado de glória vai ser devido não às obras materiais que a gente faz, mas devido à espiritualidade, à doação de vida, obras de misericórdia, aquilo que nós renunciamos, né, em favor do próximo. Quanto mais deixamos Cristo viver em nossas vidas, quanto mais experimentamos, né, a renúncia dessas coisas desse mundo para nos entregarmos aos ideais de Deus, tudo isso é crescimento em espiritualidade. E haverá uma atribuição dessa glorificação em espiritualidade devido a essas obras que foram realizadas nesse sentido. É disso que estamos falando. Isso porque os atos humanos, os esforços humanos, fora dessa direção do Santo Espírito de Deus, e eu quero dizer que mesmo nós, igreja, praticamos muitas obras que nada tem a ver com o que Deus quer, né? Está aí as denominações mostrando isso, vivendo, assim, às vezes, ativismo, né? Ativismo evangélico, para justificar não sei o quê, gastando recursos humanos, recursos financeiros, energia, e às vezes é para nossos próprios deleites, e não estamos fazendo, muitas vezes, as obras que o Espírito de Deus quer nos dirigir para fazermos. E às vezes a gente está fazendo coisas para nós mesmos, para o nosso próprio hedonismo espiritual. E Deus não está nesse negócio, né? Estamos gastando todos os recursos possíveis para jogarmos assim confetes em nós mesmos, honrarmos uns aos outros, glorificarmos uns aos outros. E Jesus disse, João 5, me parece que 44, diz assim: como podeis vós crer? Deixa eu resgatar esse versículo, João capítulo 5, que me lembrou agora. 5:44. Como podeis vós crer, ou seja, como podeis praticar a vida de fé,
né, a fé cristã, recebendo honra uns dos outros e buscando a honra que vem, e não buscando a honra que vem só de Deus, né? Essa é uma questão importante, que às vezes está envolvido nesse tráfico de influência, nessa conveniência do sistema religioso, buscando, né, ser até glorificado, brigando para que as pessoas nos reconheçam. Isso tudo no nariz, né, do Senhor Deus. A igreja reunida, estamos nos digladiando uns com os outros para nós nos exibirmos, aparecermos. Quando na realidade deveríamos ter a nossa vida de penitência, adorando o Senhor, colocar a nossa vida como oferta, né, como oferta para que o nome do Senhor, o Senhor Jesus, seja realmente glorificado entre nós e realmente glorificado em nossas vidas. É isso que vai ser medido. As obras da igreja serão medidas nesse nível. Não adianta dizer, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui presidente disso, presidente daquilo, eu fui honrado. É moda agora, os pastores da cidade estão recebendo comenda disso, comenda daquilo, título de cidadão disso, título de cidadão daquilo. Isso pode ter importância social, mas isso é lixo. Isso não tem nada a ver, né, com os ideais de Deus. Aliás, temos que ficar preocupados quando a igreja do Senhor Jesus começa a ser homenageada por um mundo que jaz no maligno. Devemos perguntar, questionar por que a igreja, que deveria ser arauto do Senhor, deveria estar pregando sobre pecado, sobre arrependimento de qualquer um, seja do prefeito, seja do presidente da República. Parece que prefeito, deputado, presidente, senador não tem alma, que quando chega no nosso meio as pessoas ficam evitando pregar isso, evitando pregar aquilo para não ofender o prefeito. Estamos lançando os nossos prefeitos no inferno, se não pregarmos o evangelho para eles. E esse mundo que jaz no maligno está agora homenageando os pastores, né? Isso, claro, sempre na época da eleição, todo mundo recebe comenda de Santo Antônio, um crente recebendo comenda de Santo Antônio, de São Bartolomeu, seja quem for, medalhas, título de cidadão da cidade. Estamos perdendo tempo com isso, irmão. Precisamos ganhar almas para Jesus, precisamos permitir, né, que o Espírito de Deus transforme o nosso caráter, para que o mundo veja Cristo em nós, o mundo seja impactado pelas marcas de Jesus em nossa vida. Isso vale. Isso pode até custar caro, né? Pode custar certos elogios, certas vantagens sociais e políticas, mas é importante, como disse Pedro, né? Você mesmo julgue se é mais importante eu agradar a Deus ou agradar aos homens. Neste dia haverá o julgamento dos salvos. Não para a perda de salvação ou coisa desse tipo, mas as obras serão julgadas e a atribuição de espiritualidade, né? De padrões de espiritualidade. Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo está dizendo que a nova criatura, né, esse projeto de Deus, a velha criatura que veio de Adão, é toda a humanidade, né? Que foi criada em Adão e caiu. A nova criatura está depravada, está condenada ao lago de fogo. Agora, o segundo Adão Deus enviou e agora criou uma nova humanidade em Cristo Jesus. Aqui está dito, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Somos criados em Cristo, é uma nova humanidade, é a nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criação está dito lá no grego. Nova criação é. Então, essa nova criação, ela é composta de quê? O corpo, que são os remidos, e o cabeça, que é Cristo ressurreto. Cristo ressuscitado. Essa é a nova criação, glorificada, né? Quando subirmos para a glória, seremos glorificados. A plenitude do corpo, né, haverá naquele momento.
a glorificação final, quando o corpo se unir agora definitivamente, em plenitude, com o cabeça que é Jesus Cristo. Isso acontecerá na minha vida e na tua vida se você for remido do Senhor. Então, é esse momento maravilhoso. Está tudo planejado, Deus planejou desse jeito. O destino da humanidade é esse que Deus quer. Esse é o destino que Deus quer para você. Algo maravilhoso desse tipo, né? Desse nível. E está dito, para as boas obras. Observe que os salvos foram chamados para boas obras. Mas quais são essas boas obras? Aquelas boas obras que a mente perfeita de Deus definiu como boas obras. E está dito, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Está se falando aqui de estilo de vida. Deus preparou um estilo de vida para o seu povo aqui na face da terra. Não estou falando de usos e costumes, não. Estou falando de espiritualidade. Obras que nos levam pelo caminho da espiritualidade, aprovada de antemão pelo próprio Deus. Só poderemos chegar nesse nível se formos dirigidos pelo Santo Espírito de Deus. Jesus disse, olha, falou para um doutor da lei, falou para um erudito, para um religioso, um chefe religioso, que deveria entender isso muito bem, mas era um ignorante com respeito à espiritualidade. Falou para Nicodemos, ó Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque se você nascer de novo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, né? Você não pode ver. Ele disse em outro momento, João 3,5, é necessário que você nasça da água e do Espírito, se referindo ao Espírito de Deus, né? O novo nascimento da água e do Espírito para que você entre no reino de Deus. Desculpa, prezados, só o Espírito de Deus conhece o caminho do reino de Deus. Só Ele conhece o caminho dessa trajetória aqui, desse estilo de vida que o próprio Deus estabeleceu, porque o Espírito de Deus é Deus. Eu só posso andar nesse estilo de vida se eu for dirigido pelo Espírito de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E quando eu sou dirigido pelo Espírito de Deus, eu vou praticar obras que elevam a minha espiritualidade, que me tornam mais parecido com Jesus. É isso que o Espírito de Deus faz. Não é possível vivermos uma vida cristã sem direção do Espírito de Deus. Jesus disse, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará daquilo que eu tiver ouvido e visto, e vai anunciar o que há de vir. O Espírito de Deus vai me dirigir, o Espírito de Deus foi dado à igreja para isto. É Ele que vai levar a igreja a essa trajetória do crescimento na espiritualidade. Ele vai regimentar recursos para que a igreja cresça. Ele vai estabelecer, por exemplo, lideranças sinceras, homens e mulheres de Deus, que vão ter sua vida como exemplo, mas também vão se esmerar para ensinar a palavra de Deus, para alimentar a igreja. E diz a Bíblia que Jesus deu uns para pastores, outros para mestres, etc, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para levá-los até a estatura do varão perfeito. Isso é um projeto maravilhoso, estupendo. E é disso que estamos falando, tá? No julgamento será definido o nível, determinado o nível de glória de cada um, o nível de espiritualidade de cada um. E eu quero encerrar, o tempo ali já está quase acabando, mas eu quero encerrar lendo, observe, 2 Coríntios. Não conseguimos ainda entrar no versículo 7, não tem problema. Mas 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18 diz assim, mas todos nós, com cara descoberta, e refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando do ministério que veio a partir da lei, né? Observe o versículo 6, 3:6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento e não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, tá? Aqui não está dizendo para você não estudar, tá? Que alguns usam esse texto, está se referindo à lei, está se referindo à lei. A lei não vivificava, não, a lei apenas dizia, mostrava o padrão de Deus, e só o fato dela dizer aquilo já condenava todo mundo.
E a lei não mostrava, né, não trazia a solução para o homem. Ela dizia, você está em pecado, porque o padrão de Deus é este. Mas, em Cristo agora, a nova aliança, o novo contrato, vamos dizer assim, o novo testamento que Deus faz com os homens, ele traz o seu Santo Espírito. E é o Santo Espírito que é dado ao homem por causa de Jesus Cristo, por causa da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus. Esse é o veículo através do qual o Espírito é dado. Jesus disse, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não vou enviá-lo para vocês. Mas eu indo enviarei outro Consolador para vocês. O Espírito ele é enviado porque Jesus ressuscitou. Eu só estou aqui, e o Espírito de Deus só está na minha vida porque Jesus ressuscitou. Então Jesus ressuscitou, o Espírito de Deus está na minha vida, está na tua vida. E é esse Espírito que me traz vida, me vivifica, né? O Espírito que fez eu nascer de novo, nova criação para Deus. E agora ele vai me levar a essa estatura de varão perfeito. Como é que ele faz? Versículo 18. Mas todos nós com cara descoberta, porque aqui foi feito, né, uma comparação do ministério da morte, né, representando lá o que a lei fazia. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei, o rosto dele estava brilhando. Então ele teve que colocar algo para cobrir o seu olho, o seu rosto. Porque o povo ficou espantado, ele cobriu, que tinha uma glória, a glória do ministério da morte, observe. E Paulo diz agora o ministério não é mais da morte, não, é o ministério da vida. Jesus trouxe vida. E agora a glória é muito maior do que isso, mas não precisa mais cobrir a cara. O Espírito de Deus agora está em nossas vidas e a glória de Jesus está aparecendo em nossas vidas. Como um tesouro em vaso de barro, como o próprio os livros do Novo Testamento mostram. E o que é que o Espírito está fazendo? Está fazendo essa glória de Jesus aparecer na minha vida, me transformando de glória em glória, de glória em glória. Vou ler o último versículo e encerrar. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O arrependimento, querido amigo, é o primeiro passo numa trajetória de uma transformação que o Espírito de Deus faz na sua vida e na minha vida, de glória em glória. E glória em glória aqui significa crescimento em espiritualidade, de glória em glória. É isso que conta, é isso que vai ser julgado com respeito ao julgamento dos remidos. É isso que vai acontecer quando chegarmos na presença do Senhor. Então que Deus abençoe. Próxima semana a gente vai avançar, continuar falando, vou falar dos grandes princípios do julgamento divino. Depois a gente vai entrar já no versículo 7 e avançar, falar sobre a questão específica das obras, etc. Tem que falar um pouquinho mais sobre obras. Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Até a próxima semana. A paz do Senhor para todos.